Pessoal, vamos ver aqui o assunto da aula 20, que é translação no plano cartesiano. Então, vocês viram algumas semanas atrás o que significa translação. Transladar é o mesmo que arrastar, mudar de posição. E na translação, a gente não modifica a forma da figura, a gente simplesmente arrasta ela. Então aqui, ó, eu tenho a figura 1, ela foi arrastada para trás, ela foi arrastada na horizontal para trás. Ou ela pode também ser arrastada aqui, ó, para baixo, ela foi arrastada na vertical nessa direção. E aqui ela fez foi arrastada na transversal. Então a figura 1 aqui é a minha original. Eu posso ter aqui diferentes tipos de translação. Eu posso ter uma translação horizontal, posso ter uma translação vertical e posso ter uma translação aqui na diagonal, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente quiser ver como que a figura foi transladada? Por quê? Esse tipo de translação aqui, ó, horizontal, é diferente da vertical e da diagonal, né? Na transversal. Então, toda a translação, ela vai ter a direção, uma direção e uma magnitude. Então, a direção a gente acabou de ver. A gente viu aqui, por exemplo, que ela se moveu na horizontal para a esquerda. Essa aqui, ela se moveu na vertical para baixo. Essa aqui, ela se moveu de uma maneira mais inclinada, né? Então, a direção, ok. Agora, e a magnitude? É o quanto que ela vai se mover. E, para isso, a gente tem que ver o movimento de cada um dos pontos que compõem a figura. Por exemplo, se eu avaliar esse ponto aqui, eu vou ver quanto que ele movimentou. Eu sei que a forma da figura não mudou. Então, quando eu arrastar, esse ponto vai continuar sendo dessa mesma maneira. Ele só vai estar em uma posição diferente. Então, ele movimentou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, aqui, ó, ele se movimentou 6 unidades. Agora, vamos avaliar a ponta da seta. Então, ela estava aqui, ó, ela veio para cá. Então, ó, ela se moveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 unidades. E essa outra ponta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão vendo que todos os pontos se moveram 6 unidades? E é isso que tem que ocorrer quando a gente faz a translação. Todos os pontos, eles têm que se mover a uma mesma magnitude, uma mesma quantidade. Então, se eu falar que eu vou arrastar 4 unidades para cá, todos os pontos da figura vão ser arrastados 4 unidades. Aqui, ó, se eu olhar a ponta da seta, ela se moveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, todos os pontos também se moveram 8. Ó, se eu olhar aqui, ó, vamos ver quanto que se moveu esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo aqui se moveu 8 unidades, tá? Então, como que a gente vai indicar isso? Vejam aqui que se eu localizar no plano cartesiano, cada um desses pontos vai ter uma coordenada. Por exemplo, esse aqui, se eu falar que cada quadradinho representa uma unidade, ele vai estar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posição 9 aqui de x. E na posição y, ele vai estar em 1, aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, ele vai estar aqui na posição 4. Então, ele tem coordenada 9, 4. E se eu falar que esse aqui, ele se moveu 9 unidades para baixo, quando ele se move para baixo, ele se move em qual direção? Em Y ou em X? Em Y, né? Ele move nessa direção, na direção vertical. Então, quem está mudando é o valor do Y. E está mudando quanto? 9 unidades, a gente acabou de ver, né? 8 unidades, desculpa. 8 unidades. Para onde? Para cima ou para baixo? Ou seja, para baixo. Então, está diminuindo. Então, esse novo ponto, o X, ele vai manter, ó. O X continua em 9, mas o Y era 4 e eu desci 8 unidades. Então, essa nova coordenada, ela vai ser 9, 4 menos 8, menos 4. A gente pode verificar aqui, ó. Onde que bateu aqui? No menos 4, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? O mesmo acontece para os outros, ó. Esse aqui estava na posição, ó, se eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em X e 2 em Y. Então, quem mudou? O X permanece o mesmo, ó, ele continua nessa direção. Então, aqui continua sendo 7. Mas e o Y? O Y desceu 8 unidades. Então, 2 menos 8, menos 6. Então, essa posição aqui, ó, menos 6. Tá certinho, tá? Agora, e quando eu faço um movimento na horizontal? Quem que muda? Vejam que aqui o Y desses dois pontos permanece o mesmo, ó.
O Y aqui permanece o mesmo. Quem tá mudando é quem? Ó, eu tô movendo na horizontal, então quem tá mudando é o X. Nesse caso aqui, o X vale 7. E eu andei para trás 6 unidades. Então, a nova coordenada, ela vai ser 7 menos 6. E o Y vai continuar sendo 2. Então, 7 menos 6, 1, 2. Se a gente olhar aqui, ó, realmente, o X aqui vale 1 e ele permaneceu em 2. Agora, se eu olhar esse aqui, todos os pontos moveram 6 unidades? Estava em 9. Movi 6 para trás, 9 menos 6, 3, e o Y continua sendo 4. Então, quando eu movo na direção horizontal, quem muda é o meu X. Agora, e se eu movo nessa direção aqui, na diagonal, por exemplo? Quem que vai mudar? Quem vai mudar vai ser tanto o X quanto o Y. Então, as duas coordenadas, os dois elementos da coordenada, eles vão ser alterados. E a gente vai ver qual magnitude. Então, se eu olhar só na direção X aqui, ó, esse ponto estava aqui em 7. Ele veio para cá, aqui na direção de quem? 1, 2, 3, 4, menos 5. Então, era 7. Veio para menos 5, o que aconteceu com ele? Então, vocês podem pensar, de 7 para menos 5, quanto que eu perdi? Eu perdi 12. Então, ele se moveu aqui 12 unidades. Vamos ver se vai acontecer o mesmo aqui com essa setinha, ó. Ela tá aqui na posição menos 3. E aqui ela estava em qual posição? Na posição 9 em X. 9. Para chegar a menos 3, quanto que eu perdi? Perdi 9 e perdi 3, então eu perdi 12. Então, realmente, 12 unidades. Agora, então, eu sei que esse X aqui, ele vai estar menos 12 unidades. Agora, aí o Y? O Y antes aqui, desse ponto, era 2. Agora aqui, ele tá em que posição? Menos 6. Então, eu tinha 2, fiquei com menos 6, ou seja, eu perdi 8, menos 8. Então, o Y, menos 8. Então, o Y, todos os Y aqui, ó, se eu pegar esse Y, é 4. O daqui vai ser 4 menos 8, que é menos 4. Aqui foi para menos 4. Esse aqui, esse ponto original, o Y dele valia o quê? Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Valia 6. 6 menos 8, menos 2. E realmente, aqui ele está indo em menos 2, tá? Então, vai ser o seguinte. Se a translação for horizontal. Então, horizontal, quem vai mudar? Horizontal, quem que tá mudando? O X. Então, o X, ele vai ser adicionado ou subtraído um valor. O Y, ele vai permanecer. Então, se eu tenho uma figura com valor X, se eu mudar ela na horizontal, a nova coordenada, só o valor aqui que vai alterar. E quanto que vai alterar? Depende da minha magnitude. Quanto que eu vou andar com a figura? Se eu andar 4 unidades para frente, então esse X vai ser acrescido de 4. Se eu andar 4 unidades para trás, aqui eu vou ter que subtrair 4 de X. Agora, se for vertical, o que eu vou fazer? Quem vai mudar? No vertical, quem muda? Só o Y. Então, o X permanece o mesmo e o Y, ele vai ser, vou somar ou subtrair um valor, que vai ser a magnitude. Quanto que essa figura vai andar, tá? Agora, se for uma translação combinada, os dois vão mudar. Então, eu tenho X mais algum valor, mais ou menos um valor, e Y mais ou menos um outro valor, tá? Os dois vão mudar. Vejam que, para a translação, eu sempre vou ter uma direção e um sentido. Então, aqui, ó, e isso vai ser dado por quem? Por um vetor. O vetor aqui, ele falou que eu vou andar nessa direção 6 unidades. Nesse caso aqui, o vetor falou que eu vou andar nessa direção 8 unidades. E nesse caso, eu vou andar para essa direção e a gente teria que calcular aqui as unidades, tá? Então, sempre vai estar associado a um vetor. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho essa figura e eu quero fazer primeiro uma translação de menos 4 na horizontal. Então, eu vou mudar na horizontal. Então, quem que vai ser alterado? Se eu estou correndo aqui na horizontal, só quem está mudando é o quê? É o X. Então, primeiro a gente tem que ver aqui as coordenadas desses pontos. Então, o meu A, ele está aqui em 2 e aqui em 1, 2, 3, 4, 5. Então, o A vale 2, 5. O B vale 4, 5. O C, ele vale 4, 3. 4, 4, né? O D, ele vale, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. O E, 6, 2. O F, 2, 2. Então, agora, quem vai mudar?
vai ser só o valor de x, porque eu vou mudar na horizontal. E eu vou mudar em quanto? Em menos 2, menos 4, ou seja, ele vem para cá 4 unidades. Eu vou pular com a figura 4 unidades. Então, a nova coordenada, vamos ver aqui ponto a ponto do A. Quem vai mudar vai ter que ser só o x, perdendo 4 unidades. Então, 2 menos 4, menos 2. E o 5 permanece. Então, aqui, ó, eu vou até o menos 2. Então, eu tenho aqui o meu A'. Agora, o B era 4. Quando eu subtrair 4, eu vou parar em 0. E o Y vai permanecer em 5. Então, o B ele vai ficar aqui sobre o eixo. Agora, C, 4. E o Y permanece. 4 também. Então, 4 menos 4, 0. Então, vou permanecer aqui sobre o eixo. O D é 6. Quando eu tirar 4, eu vou para 2. Então, aqui, ele vai cair aqui. O D'. O E era 6. Quando eu tirar 4, ele vem para 2. Então, o E vai ficar aqui no lugar do F. E F, que era 2, quando eu tirar 4, ele vai vir para menos 2. F', tá? Então, eu só me preocupo, nesse caso, com o X. Agora, eu vou formar minha nova figura. Transladada de 4 unidades para a esquerda. Essa aqui é a nova figura, tá? Agora, eu vou fazer a translação de menos 5 na vertical. Então, na vertical é assim. Se é menos 5, menos é para baixo, né? Então, ele vai descer 5 unidades. Então, vamos ver como que vai ficar. Então, aqui, ó, vejam que vai ficar assim a nova configuração das coordenadas. O x vai permanecer e o y eu vou tirar 5 unidades. Quando a gente fez na horizontal, eu tirei 4 unidades do x e o y permaneceu, tá? Então, agora vamos ver como vai ficar as novas coordenadas. Começando aqui do A, o 2 vai permanecer. Eu vou tirar 5 unidades do 5. Quando eu tirar 5 de 5, eu vou ficar com 0. 5 menos 5, 0. E, então, vai bater aqui o ponto A, 2 linhas. Agora, o ponto B, 4 permanece. Então, ele vai ficar nessa direção do 4. 5 menos 5, 0. Então, o ponto B, 2 linhas, vai ser aqui. C é 4, 4. Então, 4 do x permanece. O x não vai ser alterado. E o y, eu vou tirar 5 unidades. 4 menos 5, menos 1. Então, o meu C, 2 linhas, vai ser aqui. D vale 6. Vai permanecer 6. Quem vai mudar vai ser só o y. Eu vou tirar 5 unidades. 4 menos 5, menos 1. Ó, menos 1 aqui. Então, aqui é o meu D, 2 linhas. O E, o 6 dele vai continuar. Então, ele vai continuar nessa direção de x. Quem vai mudar vai ser o y. Vou pegar o 2 e vou subtrair 5 unidades. Então, eu vou ficar com menos 3. Então, aqui vai ser o meu E, 2 linhas. E o meu F vale 2, 2. 2, ele vai continuar sendo o x. Mas eu vou pegar o 2 do y e subtrair 5. 2 menos 5, menos 3, que é aqui. Então, é 2 linhas. Agora, eu formo a minha nova figura, tá? Essa aqui, transladada de 5 unidades para baixo na vertical. Agora, eu tenho uma translação de menos 3 na horizontal, juntamente com uma de menos 6 na vertical. Então, as minhas coordenadas, elas vão, na coordenada em x, eu vou tirar 3 unidades, e em y, eu vou tirar 6 unidades. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Vou anotar os pontos e a gente vai fazer a modificação. Então, vejam aqui, eu tenho as minhas coordenadas e agora eu vou fazer essa translação. Então, o valor de x, para ele mudar na horizontal, eu tenho que alterar o x, né? E eu vou fazer essa mudança em quanto? Em menos 3. Então, vai ficar x menos 3. O y, ele vai descer 6 unidades. Então, vai ser y menos 6. Y menos 6. Então, como que eu vou ficar aqui o novo a? O novo a, quando eu fizer 2 menos 3, eu vou ficar com menos 1. E o novo y, 5 menos 6, menos 1. Então, o novo ponto, ele vai ficar aqui, ó. Menos 1 e menos 1. Meu A, 3 linhas, que eu vou chamar ele. Agora, o B. 4 menos 3, 1. 5 menos 6, menos 1. Então, é 1 menos 1. 1 em x, menos 1 em y. Então, aqui, tá? Então, aqui é o B, 3 linhas. Agora, era 4 e 4. Quando eu fizer a mudança, ó, 4 menos 3, 1. 4 menos 6, menos 2. Então, 1 em x e menos 2 em y. Então, aqui. C, 3 linhas. Agora, aqui. 6 menos 3, 3. 4 menos 6, menos 2. Então, a nova coordenada de D, 3 em x e menos 2 em y. Então, a nova coordenada de D vai ser aqui. Agora, e E? Quando eu fizer 6 menos 3, eu tenho 3. 2 menos 6, menos 4. Então, 3 em x e aqui, menos 4.
Então, vou bater aqui, o novo é 3 linhas. E F, por último, 2 menos 3, menos 1. 2 menos 6, menos 4. Então, aqui a nova coordenada, menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. F, 3 linhas. Agora, a gente só liga esses pontos. Então, aqui vai ser a nova figura que a gente fez a translação aqui combinada, tá? Então, aqui, ó, horizontal, só o X muda. Vertical, só o Y muda. Combinada, X e Y mudam, tá? Então, por hoje é só essa parte da explicação.